Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer um tema que tem se tornado muito rotineiro nos meus atendimentos. Uma característica um tanto peculiar da maneira da pessoa interpretar e agir e se relacionar com a vida. Eu estou falando das pessoas que são perfeccionistas. E é intrigante isso, e que me levou a fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre o tema, até para compreender se é uma impressão ou se está acontecendo só comigo como desenvolvedor comportamental, ou se realmente o número de pessoas que têm apresentado essa característica tem aumentado. E hoje eu quero falar um pouco justamente sobre as pessoas perfeccionistas, o que leva a pessoa a ser perfeccionista. Se é uma questão familiar, se é uma questão hereditária, se é uma questão que a pessoa desenvolve ao andar pela vida, a caminhada, nas experiências com a vida. E isso eu acho que vale aqui a gente conversar um pouco, refletir um pouco sobre o assunto. E pode acreditar, o número de pessoas que eu tenho atendido que está relacionado à ansiedade, à síndrome de pânico, os distúrbios alimentares, depressão, certas patologias relacionadas diretamente com o modo da pessoa agir com a vida dessa maneira perfeccionista. Então eu acho que vale o tema e eu quero falar disto hoje com vocês. Bom, mas antes de tudo, quero agradecer a todos, agradecer por estarem me acompanhando, por estarem me mandando mensagens, mandando perguntas, questionamentos, trazendo outro olhar, outro modo de ver as coisas, a gente aqui co-criando, que é a base, o fundamento desse canal, que é justamente a gente poder prospectar novos conhecimentos a partir de um princípio, que é justamente isso que eu quero instigar em cada um de vocês. Obrigado, nota 10, se sintam abraçados, como também aqueles que estão chegando agora no canal, se sintam também abraçados, obrigado por estar aqui. Saiba que o objetivo aqui não é trazer nenhuma verdade, nenhuma certeza, pelo contrário, é a gente ir aprendendo com o modo de pensar, com o modo de ser, com o modo de agir, e sempre que posso trazer como fundo, como base, como fundamento a ciência da psicologia comportamental, da psicologia social e da própria neurociência. Beleza, pessoal? Todos estão abraçados e agradecidos. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, essa ideia de autocobrança, esse anseio de ser impecável, de buscar sempre encontrar a excelência no que faz, isso tem trazido as pessoas a desenvolver outros problemas, outros distúrbios, que por fim acaba prejudicando o seu modo de ser, a sua saúde mental e também a saúde física. E essa é uma característica dos perfeccionistas. A pessoa perfeccionista, ela tem uma dinâmica de observar e ver a vida de uma maneira mais complexa do que a nossa. E para ela, o fator do outro, que o outro vai achar, que o outro vai pensar, o que o outro vai considerar sobre o seu trabalho, passa a se tornar uma questão de muito valor, de muito peso para ela. Bom, o que faz a pessoa ser perfeccionista? Por que isso acontece? De onde vem isso? Né? Eu acho que são questões que vale aqui a gente trazer para discutir. Mas antes disso, eu tenho um exemplo muito claro de processos de seleção que eu me deparo muito. Eu ajudo algumas empresas no recursos humanos a fazer processo de seleção, e eu ajudo muito na entrevista para tentar ler a linguagem comportamental da pessoa e dali tirar algumas questões para tentar ser mais preciso na hora da escolha. E é muito engraçado porque a quantidade de pessoas que aparecem quando você pergunta para a pessoa qual que é o seu principal defeito, e a pessoa traz, meu principal defeito é ser perfeccionista. Isso me acende um sinal vermelho muito claro, porque a pessoa está te dizendo que ela tem dificuldade de falar com o outro, ela está dizendo que ela tem dificuldade de lidar com situações em que precisa ter mais urgência, ela está dizendo para você que ela tem dificuldade de saber definir o que é bom, o que é razoável, o que é ótimo, o que é excelente. Ela está dizendo para você que o ato dela lidar com as problemáticas
dentro daquilo que pode fugir do seu controle, não vai ser uma caminhada fácil. Então, se você pretende na próxima entrevista falar que o seu defeito é perfeccionismo, se ele não for, não tente embromar ali quem está fazendo a entrevista com você, porque isso não é bom. Perfeccionismo também gera alarme, também gera medo. Muitas pessoas acham que a pessoa perfeccionista é um grande prêmio para a empresa, mas não é. Pessoas perfeccionistas têm uma dificuldade de problemática, de soluções. E isso pode levar ela, inclusive, a se esquivar de certas responsabilidades ou de certos projetos, de certas circunstâncias no qual ela não se sente seguro. É uma questão que precisa ser muito bem estruturada e pensada quando a gente lida com pessoas que trazem essa característica de ser perfeccionista, porque o modo de ela observar a vida é diferente da nossa. É claro que eu não estou falando aqui que existe perfeccionistas em tudo, ou seja, a pessoa se acha perfeccionista em tudo que ela faz na vida. Não, eu até hoje não encontrei nenhum estudo ou pessoas no dia a dia, na experiência do dia a dia, que carrega consigo uma maneira de achar que tudo tem que ser perfeito. Não. Normalmente os perfeccionistas, eles têm certas áreas da vida dele que eles acham que são fundamentais, que são importantes. E é justamente essas áreas no qual que toma muito tempo dele. E essa tomada de tempo, esse comportamento normalmente está associado a outras questões psíquicas que são problemáticas. Ou seja, pode vir a desenvolver uma ansiedade crônica, pode vir a desenvolver bloqueios criativos, ansiedade social, depressão, compulsões, ou mesmo desvirtuar para as outras condições, como alcoolismo, como algum tipo de distúrbios obsessivos, compulsivos, que leva a pessoa até entrar no estado de depressão profundo. Então, quando a gente trabalha com pessoas que são perfeccionistas, ou temos pessoas assim na família, temos que ter um certo olhar diferente, porque elas não enxergam a maneira da sua responsabilidade como nós enxergamos. E é uma questão que merece total reflexão. Por quê? Porque, diferente do que o perfeccionista pensa, isso eu estou dizendo na maioria das consultas que eu atendo de pessoas que trazem essa característica, ouvindo eles, muitas vezes o tiro deles sai pela culatra, como se diz o chavão, né? Por quê? Porque essas pessoas têm uma característica também intrínseca no modo de ser, que é o comparativo com outras pessoas. E esse comparativo, esse próprio desejo, essa história, essa condição que ele traz de se comparar ao outro, tem que ser melhor que o outro, senão aquilo não gera satisfação, isso pode causar também desconforto nas relações humanas, desconforto dentro do grupo que a pessoa pertence, além, claro, de a pessoa deixar de fazer o seu trabalho de uma maneira mais criativa, mais identitária, para exercer uma outra maneira que tem muito a ver com o que o outro faz por ele, e por isso ele vai fazer melhor. Então, é uma característica complexa para se entender e para lidar no dia a dia. Pessoas perfeccionistas têm uma perda muito clara da sua vulnerabilidade, e isso enfoca muito a sua autoestima, e junto com a autoestima também traz uma dificuldade de lidar com o seu próprio humor, com contratempos, com riscos, com flexibilidade, com diversidade. Por quê? Porque mudando o ambiente das pessoas que são perfeccionistas, você vai mudar todo um contexto de construção de pensamento. E isso também é algo complexo para essas pessoas trazerem no dia a dia. Então, perceba que é claro que a empresa, se ela conseguir ter uma pessoa perfeccionista e consiga não só assumir, mas atender as demandas com perfeição dentro do tempo estipulado, é claro que para a empresa isso seria um prêmio, seria é algo claro, que você vai ter o do melhor ali de alguém, sempre dando o seu melhor.
Mas isto custa caro para a pessoa e pode custar caro para o profissional. Então eu quero falar um pouco disso também aqui. Bom, uma das questões que o perfeccionista traz com ele é a frustração. E a questão da frustração, ela se faz muito presente no meio. Quando o ato de ser perfeccionista está relacionado às suas atividades laborais, o ato da frustração se faz muito presente ali. O que eu quero dizer com isso? Que é normal uma pessoa que é perfeccionista desistir de um projeto. Porque se ele não se sentir lá na frente uma certa segurança de tudo que ele está fazendo, ele pode começar a querer adiar, de alguma maneira, não arranjar mecanismos para que aquilo não se dê no momento que talvez a empresa precisasse que efetivamente acontecesse. Por quê? Porque enquanto ele não tiver a certeza ou algo concreto do que ele pode esperar daquilo que ele está fazendo, ou que o grupo está fazendo, ele vai tentar se esquivar. E isso se chama frustração, porque o medo dele é a frustração. E a frustração é uma dor que é muito maior que as pessoas que não têm essa característica sofrem. Para o perfeccionista, a frustração lhe custa muito caro, tanto ao ponto de ele desistir de fazer as coisas e entrar no mundo só dele, ele se desligar do contexto no qual ele se faz presente, principalmente em termos de ambiente de trabalho, ele vai se isolando como uma maneira de se proteger, como se ele estivesse sofrendo ameaças de predadores, como um animal se sente, como um gato se sente quando ameaçado. E isso custa caro para o perfeccionista. Ah, outra questão é a ideia do inimigo do bom. Ou seja, o fato de ele viver em pressão, de ele viver continuamente se sentindo pressionado daquilo que ele faz, e ele se dedica a fazer aquilo com excelência, ele sofre muito. E isso acaba prejudicando todo o seu processo cognitivo. Então, vou dar um exemplo aqui de um estudo feito dentro de algumas universidades, focada em compreender como o perfeccionista age nas atividades e como ele agiria se ele não se sentisse pressionado. Existem alguns estudos e algumas ferramentas que conseguem medir o grau de perfeccionismo que cada pessoa traz por si. Ah, mas Marcelo, você é meio anti-ferramenta. Sou. Ah, mas Marcelo, você disse que nem todas as ferramentas dão aquilo que deveria dar. É verdade. Essa é uma característica do modo que eu encaro as ferramentas. Para mim é uma fotografia muito pontual e ela tem muito a ver com a devolutiva de quem aplicou a ferramenta. Mas existe, dentro dessas ferramentas, existe um norte que você pode pegar, o direcionamento que essas ferramentas te trazem, e uma delas é medir o grau de perfeccionismo que as pessoas tendem a desenvolver ou já têm dentro dela de maneira muito concisa. Bom, na verdade essa pesquisa foi feita na Universidade de British com a Columbia, que são duas universidades junto com a Universidade de Nova York e a Universidade de Toronto, ou seja, foi um conjunto de universidades que formularam alguns estudos sobre as questões deste tema. E é bastante interessante que eles pegaram numa sala e colocaram pessoas que tinham sido identificadas como um nível muito alto, um grau muito alto de perfeccionismo, e pessoas que não tinham, não trazia isso, e pediram para essas pessoas corrigirem, corrigir, ler e corrigir, depois escrever sobre suas palavras alguns textos no qual eles colocavam que esses textos iriam para um livro. E é muito interessante que quando foi feito esse teste e foi falado para as pessoas que esse teste não seria publicado, não seria analisado por outras pessoas, era uma questão para eles trabalharem com eles e simplesmente a pessoa, o professor, ia só avaliar como eles estavam fazendo aquilo, mas sem qualquer peso, sem qualquer nota, não fazia parte da avaliação, da avaliação do curso. Tanto os como os não perfeccionistas se desenvolveram muito bem para fazer esse descritivo sobre o parágrafo no qual eles tinham que corrigir
e dar ali alguns pontos, ou melhorar o parágrafo para apresentar ao professor. E aquilo intrigou muito os pesquisadores. Poxa, o nível aqui foi bacana, e aliás, alguns perfeccionistas aqui colocaram opiniões muito bacanas, muitas ideias muito legais dentro do contexto aqui, para completar essas escritas. E aí eles fizeram o segundo teste, que eles pediram para fazer o mesmo exercício sobre outro conteúdo, só que esse seria avaliado e as pessoas receberiam nota e faria parte da avaliação da turma. E aí surge um problema muito sério. A performance dos perfeccionistas foram muito baixas, mas não foi não, foi 100% dos perfeccionistas pioraram muito a sua performance quando eles foram colocados sobre a condição que o trabalho deles seria analisado e se daria uma nota. E daí eles conseguem tirar algumas ideias sobre como essa ideia de perfeccionista prejudica muito o modo dessa pessoa se sentir livre para pensar de maneira diferente. Então, voltando lá no começo, quando a empresa acha que contratar uma pessoa perfeccionista e ter uma pessoa perfeccionista na turma, isso vai agregar grande valor? Talvez não. Porque o que se percebeu desses e outros estudos é que o fato dele ser perfeccionista, ele também tem uma dificuldade muito grande de ampliar mais sua linha de pensamento, justamente com o receio de se perder e não ser suficientemente capaz de agregar tantos outros conhecimentos ou outras perspectivas de pensamento dentro daquilo que é o contexto do seu trabalho. Então, no resultado, como todo desses estudos que eu acompanhei da psicologia social com os perfeccionistas, é que, de alguma forma, sempre que essas pessoas são colocadas sob pressão, elas tendem a ter uma queda muito grande dentro da sua capacidade cognitiva, dentro da sua capacidade racional, sua capacidade de pensar, chegando ao ponto de muitas vezes ser medíocre o seu desempenho. Entretanto, quando essas pessoas são colocadas em um ambiente de liberdade, essas pessoas conseguem agregar muito e entregar realmente resultados que podem fazer a diferença. Então aqui vem um ponto muito importante para quem trabalha com pessoas perfeccionistas, saber lidar com essas questões. É claro que o fato de essa liberdade, ela tem que ser também sobre um ambiente de controle. A gente não pode também dar toda a liberdade para seja qualquer colaborador, porque senão ele também pode começar a agregar outras questões que estão fora do contexto da diretividade, do objetivo do que ele está sendo proposto para a pessoa, e essa pessoa devagar de uma maneira que possa prejudicar até não só o resultado, como também o tempo para o resultado. E isso na mão do perfeccionista pode se tornar um grande abismo, porque se a liberdade ao mesmo tempo ajuda ele a transcender as suas próprias capacidades, ao mesmo tempo, se ela for muito esticada, você pode fazer essa pessoa perder o próprio time da questão, o próprio time do trabalho. Então, tem que haver um equilíbrio muito grande dentro do que se considera dar liberdade para as pessoas como um todo, mas principalmente para as pessoas que são perfeccionistas. Espero que tenha feito sentido esse parênteses que eu dei aqui. Bom, e de onde vem essa ideia de desenvolver o perfeccionismo? Bom, de tudo que eu li, eu resumi aqui algumas características que são identificadas em adultos que trazem por si questões que em alguma área da vida tendem a ser perfeccionistas. Essas pessoas trazem um contexto familiar, muitas vezes, no qual viveram sobre a perspectiva de uma família que cobrava de pais que cobravam muito o resultado do filho. Então, essa é uma característica que entre as pessoas pesquisadas, que desenvolveram essa perspectiva perfeccionista, muitos deles vieram de famílias no qual os pais cobravam muito, tinha uma alta cobrança sobre os resultados do filho. Uma outra característica também
tem a ver com o familiar, mas de pais que foram negligentes com os filhos. E por os pais serem negligentes com os filhos, essas crianças tentavam no máximo chamar a atenção dos pais, tentando fazer coisas da melhor forma possível para que eles pudessem se sentir amados, reconhecidos, desejados, pertencentes. Então, também o outro lado, ou seja, a negligência sobre a criação dos filhos também podem ocasionar um adulto que venha carregar por si essa característica de ser perfeccionista. Outros vieram de lares caóticos. E por ser lares caóticos, eles acabam adotando o perfeccionismo como uma maneira de, ao menos, o mundinho deles, quando criança, e principalmente na adolescência, nesse caso, tentar se organizar como se ele criasse um outro mundo dentro do mundo familiar, porque aquele espaço caótico gerava de alguma maneira muito angústia, muito sofrimento. Também de pais que trazem responsabilidade para o filho antes da idade. Também pode gerar uma característica de filhos que sejam perfeccionistas. Ou seja, aqueles pais que acabam jogando para uma criança muito nova, que está ainda na fase muito prematura da conscientização da vida, fazendo com que essas crianças assumam responsabilidades que não lhe pertencem. Isso também gera. É normal pais perfeccionistas terem filhos perfeccionistas. Isso também faz parte dos estudos da origem do perfeccionismo. E um outro estudo muito interessante que chama paradigma da insensatez, que traz como princípio também de observar o desenvolvimento do perfeccionismo de crianças que foram muito bem criadas pelos pais, e essas crianças conseguiram ir constituindo na sua maneira de fazer gestão com a vida um modo muito sólido de observar a vida, de controlar a própria vida, porque o ambiente familiar era muito seguro, só que esse seguro era até em excesso. Então, tanto a segurança familiar como a segurança que essa criança foi trazendo com ela de ótimas notas, de ambientes controlados, de escolas de primeira linha, ou seja, de uma estruturação muito bem equilibrada, essas pessoas podem, na fase adulta, acabar desenvolvendo o perfeccionismo, porque quando vai para o mundo com a realidade, quando tem um impacto de uma vida real, que é longe da condição familiar, essa pessoa ela perde o controle de não conseguir lidar com todas as problemáticas do dia a dia. Então, muitos depoimentos que eu li foram de adultos que na faculdade, na hora que sai da faculdade para o primeiro emprego, se sentiram tão inseguros que se apegaram a uma área, a uma parte da vida dele, uma condição da vida dele, e aquilo, todos os problemas que ela tinha, desfocava para aquilo ali, como se aquilo ali fosse o único recurso alegrador da vida, porque o resto estava gerando insegurança e medo. Então, também é uma maneira de desenvolver essa questão de ser perfeccionista. Então, perceba que não tem muito a ver com uma relação hereditária, com uma cadeia sistêmica familiar, tem muito mais a ver com a condição da sua vida da criança até a fase adulta. E mesmo no processo, quando adulto, essa pessoa pode perder em algum momento, ou desprender de uma realidade que ele tinha, que era uma área segura, e cair numa problemática, numa condição, e essa problemática acabar gerando esse tipo de transtorno em lidar com a vida, e isso, como transtorno, acaba se tornando uma pessoa perfeccionista, ou seja, está na experiência com a vida. Bom, isso é tão sério, porque o perfeccionismo, como eu disse, as pessoas não são perfeccionistas em tudo, mas elas passam a ser perfeccionistas em algumas áreas da vida. Então tem pessoas que levam isso para o trabalho, tem pessoas que levam isso no cuidado com os filhos, no cuidado com a própria esposa, da saúde, na dieta. Um estudo que eu vi que algumas pessoas que desenvolveram anorexia tinha o ato de cuidar da saúde como um extremo de perfeccionismo.
Ou seja, perceba que os distúrbios mentais, eles surgem dessa condição. Bom, Marcelo, mas o que se pode fazer com um perfeccionista? Só existe o lado ruim dele? A gente só tem que olhar esse lado negativo? Não. Claro que não tem nada de errado uma pessoa querer buscar a excelência, da pessoa querer buscar o melhor, e uma pessoa dessa trabalhando para nós, ou num grupo nosso, numa equipe, é claro que há muitas vantagens ali, porque você sabe que aquela pessoa ela tá ali dando o melhor, e quase ninguém vai conseguir chegar ao que ela chega, aonde ela consegue chegar. Esse ato de evitar cometer erros, essa questão é uma questão muito cara, ou seja, é claro que tem um valor muito grande de pessoas que têm essa condição. Mas, como eu disse, é uma condição que custa muito caro para a pessoa que desenvolve esse modo de ver a vida, sabe? Essa perspectiva da vida. E essas pessoas acabam precisando de ajuda. O problema é que o perfeccionista, pelo princípio básico de ser perfeccionista, ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que ele precisa de ajuda. Porque ele é perfeccionista e para ele o melhor modo é o modo dele de fazer. Então, isso é uma das condições muito difíceis de você saber lidar com essas pessoas. Mas o fato é que se uma pessoa que tem isso desenvolve esse modo, esse princípio, e essa pessoa se permite buscar um bom terapeuta cognitivo comportamental, porque eu acho que tem muito a ver, o psicólogo comportamental, porque tem muito a ver com o comportamento, com certeza essa pessoa consegue encontrar um equilíbrio muito grande. Inclusive tem um termo que eu tinha marcado aqui, que eles chamam do perfeccionista perfeito, que é o perfeccionista que consegue, ele é perfeccionista, ele sofre com aquilo, mas quando ele erra ou quando ele não alcança aquilo, ele consegue se tornar mais maleável, ver aquilo de uma maneira menos pesada, menos agonizante, menos sofrida. O problema é que para chegar nesse ponto, encontrar perfeccionistas perfeitos é uma condição muito rara no meio como todo, das pessoas como todo que sofrem dessa condição. Mas quem consegue viver e saber levar sem se colocar diante um excesso de autocrítica, essa pessoa consegue também ser mais alegradora. Olha que maluco isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando o perfeccionista ele percebe que a autocrítica está atingindo ele, e ele para e fala assim, não, peraí, bom, se não está dando certo, beleza, vamos partir para outro modo de ser. Essa pessoa ela consegue ser mais alegradora, porque o perfeccionista, quando ele atinge o alvo, ele consegue entregar aquilo da maneira que ele consegue entregar, para ele é uma alegria muito grande interna, ele se sente muito potente, aquilo gera uma sensação muito grande de prazer para ele. Então, se ele conseguir encontrar um equilíbrio que faça com que ele entenda que nós somos passíveis de errar, que nós somos pessoas imperfeitas, e ele traz uma conscientização que ele tem uma problemática diferente das outras pessoas, e aí se torna um perfeccionista saudável, essa pessoa consegue trazer uma alegria muito grande para as pessoas que estão à volta dele, porque o ato de ele conseguir, com o seu perfeccionismo, atingir o alvo e fazer as outras pessoas falar, uau, esse cara é bom mesmo, e isso vai gerar nele uma condição tipo o colaborador perfeito dentro de uma empresa, ou o marido perfeito, ou o pai perfeito, ou enfim. Seria a excelência como um todo. O problema é que é muito difícil encontrar esse equilíbrio, né? Porque, vamos pensar da seguinte forma, se o perfeccionismo tem a ver com questões do passado, dentro de uma trajetória de experiência, com certeza o perfeccionismo é fundamentado em muitas crenças limitantes que a pessoa carrega dela com ela mesma. Então fica difícil a gente achar esse perfeccionista perfeito, perfeccionista saudável, vamos dizer assim. Bom, a terapia é uma maneira dessa pessoa conseguir tentar buscar ou se não conseguir desse tentar de buscar esse equilíbrio e buscar compreender mecanismos ou ferramentas no qual ele possa
trabalhar dele com ele mesmo, para não sofrer tanto, para não entrar, não se perder tanto dentro da angústia quando ele não consegue alcançar suas metas, aquilo que ele coloca para ele como tarefa e como condição. A terapia comportamental pode ajudar ele a desenvolver ferramentas dele com ele mesmo para que ele, de alguma maneira, vá percebendo com o andar da vida, com as experiências, que ele de vez em quando ele pisa na bola mesmo, de vez em quando ele é humano, de vez em quando isso faz parte da estratégia da própria vida para se tornarmos pessoas melhores. Ou seja, a gente precisa de um pouco de dor, de um pouco de erros, aliás, muitos erros, para nos tornarmos pessoas melhores. É justamente um profissional que esteja fora do mundo dessa pessoa que possivelmente é o que vai conseguir fazer essa pessoa meio que startar uma ideia da sua própria condição de ser e encontrar nele o seu melhor. De qualquer forma, pessoal, o que eu quero dizer aqui com esse bate-papo é que o perfeccionismo ele faz parte. Eu acho que esse mundo imediatista que a gente está, tem tornado as pessoas cada vez mais impacientes, cada vez mais insaciáveis, querer sempre ter, querendo sempre se aparecer. É o mundo do espetáculo, e essa condição tem levado as pessoas a desenvolver esses tipos de características, e isso pode levar a transtornos, a problemas, a síndromes, a inúmeras questões que vai impactar na saúde física e mental. Então, acho que a gente precisa, por fim, sempre dar uma reavaliada para questões que nós estamos desenvolvendo de nós com nós mesmos, para ver se a gente não cai nesses tipos de armadilha, que pode, de alguma forma, claro, tem um lado bacana que você consegue, nossa, o cara é bom pra caramba, o cara é top, mas ao mesmo tempo essa pessoa que sofre disso acaba sofrendo, acaba gerando certas angústias, certas problemáticas, intensificando certas condições que talvez não seja necessário, nem era preciso que a pessoa levasse as suas atividades ao extremo como ela está levando. Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco de nós mesmos, perceber se a gente não está tentando ou caindo nessas artimanhas, essas armadilhas que volta e meia somos fisgados pela própria vida. E se você perceber que você tem certas condições, em certos momentos, com certas atividades, você tem sofrido muito porque você não conseguiu atingir aquilo tudo que você queria, e isso tem se tornado cotidiano, fazendo parte do seu dia a dia na vida, procure ajuda, procure um bom terapeuta, um bom psicólogo, porque é a hora de conversar com alguém para ver se está tudo dentro do normal ou se está havendo algum exagero, e esse exagero, para que ele não vire um poço sem fundo, esse exagero talvez você no comecinho ali consiga ter um autocontrole. Quem sabe se no começo você não acaba aprendendo boas lições comportamentais que te levem a ser esse perfeccionista saudável, ou, como se diz nos estudos, o perfeccionista perfeito, né? Que é a maneira, eu achei muito bacana, muito legal de decifrar qual seria o modelo ideal nosso como profissional, também como pessoa. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido. É um assunto que eu vou continuar estudando, porque tem me chamado muita atenção realmente da quantidade de pessoas que têm trazido isso para mim como problema. E é muito visível que esses problemas... vamos lá mostrar você. Você gosta de aparecer na câmera, né? Essa é a Meg. E esses problemas têm gerado outras questões, como, por exemplo, ansiedade, como distúrbio do sono, como angústia, e mesmo questões depressivas, pensamentos meio paranoicos, e tudo por causa de estar desenvolvendo esse modo de perceber e de levar a vida. Beleza, pessoal? Espero ter feito sentido. Se gostou, deixa seu like, faça seus comentários. Se vocês tiverem algo a agregar sobre esse assunto, porque é algo que eu estou aprendendo muito agora, então se vocês conseguirem trazer materiais para eu poder dar uma lida sobre esse assunto, eu vou agradecer muito, porque eu fiquei muito interessado e eu achei muito importante a gente falar dele aqui. Beleza? No mais, um bom beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.